Fala, Medicofer, cirurgião, tudo bem? Tudo bem com vocês? Bora para mais um raio-x da banca do Grupo Medicoff. E agora a gente fala da prova dos amigos, ou da prova da AMRIGS, de R+, cirurgia, do pré-requisito. Sou o Henrique, professor e coordenador da cirurgia, e agora a gente começa o raio-x da banca da prova dos amigos. A prova dos amigos é uma prova curtíssima, direta e reta, os mesmos temas sempre e que cobrem correto. Por que eu falo prova dos amigos, né? Prova dos amigos. Isso é uma história engraçada, vocês nunca mais vão esquecer agora, né? Porque eu falei que a gente tentava falar AMRIGS e sofria, né? Aí minha esposa um dia, prova dos amigos, você vai corrigir. Aí ficou a prova dos amigos. Só que aí, melhor ainda, uns alunos falaram no final da correção, né? Que não é prova dos amigos, é prova dos inimigos. Tanto a prova do R1 quanto a prova do R+, é a prova dos inimigos, porque é uma prova horrível, né? No R+, foram 25 questões. Como é que você avalia um residente de cirurgia geral, um cirurgião que quer ser urologista, vascular, cirurgião geral avançado, que é o melhor de todos, com 25 questões? Não, de corte foi 24. Não faz sentido nenhum, né? Você faz a prova em 15 minutos. Mas enfim, eu posso ficar aqui falando mal das provas, que é o que eu gosto de fazer no raio-x da banca, inclusive é o que eu mais gosto de fazer no Medicoff, é o raio-x da banca e corrigir as provas. Eu preciso tomar cuidado com o que eu falo, porque eu me empolgo muito. Mas é isso, né? Tirando aí opiniões pessoais, de fora, prova da AMRIGS, R+ cirurgia. É uma prova muito curta, direta e reta, com os temas parecidos sempre, e que tem questões de incorreta que você tem que tomar cuidado. Beleza? Se prepare para isso. Esteja preparado para sentar e levantar, para ver a prova 1000 vezes, porque é muito rápida a prova. Tá? O que cai mais na prova do R+? Trauma, abdômen agudo inflamatório, hérnias da parede abdominal. E questões aí de gastro e uma outra especialidade. No R1, despenca perioperatório e hemorragia digestiva. No R+, uma questão, outra, pouco assim, mas aparece. E aí eu sempre falo, vejam as questões do R1 também, que também é uma prova menor um pouco, que também bate muito com a prova do R+, e eu sou muito feliz porque eu falei isso ano passado, e aí no R+, de 2025 caiu questão igual do R1. Como cai sempre, tá? A dica permanece. Vamos ver alguns temas quentes, né, para acertar aí algumas previsões do Mateusão, e depois discutir as questões. Mas lembre-se, é uma prova muito curta, a gente faz muito rápido. Vamos tentar entender o que pode aparecer. Primeiro tema que você tem que dominar para essa prova é a anatomia da parede abdominal. Prova de banco de questão, prova direta, assim, adoro esses decorebas. Você tem que dominar isso aqui. Você tem que lembrar da estratigrafia da região inguinal anterior, pele, subcutâneo, camper, scarpa, aponeurose do oblíquo externo, ligamento inguinal, oblíquo interno e cremaster, transverso e face transversalis. Ligamento inguinal, vasos epigástricos inferiores, reta abdominal, triângulo de Hasselbalch, hérnia direta. Anel inguinal interno na face transversalis, hérnia inguinal indireta. Abaixo do ligamento inguinal, hérnia femoral no canal femoral. Visão anterior, estratigrafia, cai sempre. Estratigrafia da região inguinal, você decorou. Agora você também precisa decorar a visão posterior da região inguinal, o orifício miopectino de Frouchot, o conceito do Y invertido dos 5 triângulos. Sim, eu falo isso em muitos raio-x da banca, vocês não me aguentam mais ouvir isso, mas eu tenho que repetir, porque também cai nessa prova. E se você está assistindo esse raio-x primeiro, você precisa ver isso aqui. Se você já decorou, faz um treino. Principalmente aqui, mas em todos os assuntos que você já lembra, não aguenta mais ouvir eu falar de novo. Perfeito, faz um pause, explica tudo, e aí pula, e passa para frente, vê se você lembra mesmo. Né? Porque eu falando você lembra, é fácil. Agora eu quero ver você lembrar tudo de cabeça. Esse é o treino. É isso que você tem que fazer para se preparar para a prova, tá? Mas lembra do orifício miopectino de Frouchot e do Y invertido, 5 triângulos. Qual que é o Y? Vasos epigástricos inferiores,
ducto deferente, vasos espermáticos. Para cima e medial, hérnia direta. Lateral, hérnia indireta, acima do ligamento inguinal. Embaixo do ligamento inguinal, canal femoral, hérnia femoral, triângulo da morte, vasos ilíacos externos, entre o ducto deferente e os vasos espermáticos, e triângulo da dor, acima do psoas, onde tem os nervos. Esse conceito você tem que dominar. Outra coisa que a prova gosta é o REMIT. O que é o REMIT? Resposta endócrino-metabólica imunológica ao trauma. Qualquer cirurgia é um trauma, ou pacientes politraumatizados também. Uma agressão ao organismo vai reagir criando uma reação em cadeia para a reação de luta ou fuga. O que acontece no primeiro dia? Uma fase de EBB, de fluxo, né? Uma fase corticoadrenérgica. O metabolismo abaixa, o fluxo sanguíneo abaixa um pouco, o paciente fica hipotérmico porque ele tomou a pancada inicial. Logo depois vem a fase de flow, o catabolismo intenso, reação de luta ou fuga, o metabolismo sobe muito, começa a degradar proteína e gordura. Esse período dessas fases, EBB, flow e a fase anabólica, varia conforme a agressividade do trauma. Traumas muito agressivos, um politrauma gravíssimo, um grande queimado, o EBB é um pouco maior. Traumas pequenos, uma cirurgia letiva, o EBB quase que não existe, vai um pouquinho pro flow, depois já volta ao normal. Mas você tem que saber essa ordem, tem que entender o que acontece, tem que entender que a anabólica é mais tardia e o paciente começa a se recuperar, e em algumas poucas provas, decorar aí as citocinas. Não vou recomendar para essa. Mas o que precisa decorar é o REMIT. E, principalmente, os hormônios que aumentam e o que eles fazem. Isso aqui é praxe, vai cair. O que aumenta no REMIT? Catecolamina, cortisol, GH, glucagon. Fazer gliconeogênese, lipose, energia. Preciso de glicose. O que as catecolaminas fazem? Catabolismo, vasoconstrição, taquicardia. O que o cortisol faz? Faz glicose. Aí também tem os hormônios de regulação do metabolismo hídrico. Vasopressina e aldosterona aumentam para reter sódio, reter água, para guardar energia. Beleza? Beleza. Um último tema que apareceu, pode aparecer, só para a gente lembrar, dá para responder com lógica por ser prova-teste, mas é legal lembrar da profilaxia de TVP para pacientes cirúrgicos. Todo paciente que vai operar precisa ser avaliado quanto ao risco de trombose venosa. Pacientes de baixo risco, jovens, em cirurgias pequenas, não precisa de profilaxia química. Você vai fazer a profilaxia mecânica. O paciente vai sair andando, vai embora para casa, deambula e pronto. Ah, quero usar uma elástica, pode usar. Pacientes de risco moderado ou alto precisam dos dois tratamentos. Tanto o não farmacológico também vai fazer, e aí você pode fazer um não farmacológico com meia, com compressão pneumática, e o farmacológico, a quimioprofilaxia. Heparina. Beleza? Quem tem risco alto? Idoso ou paciente obeso, em uso de anticoncepcional, com doença oncológica, e cirurgia grande. O que é uma cirurgia grande? Qualquer cirurgia com mais de 60 minutos, cirurgia oncológica, cirurgia ortopédica. Beleza? Beleza. Vamos ao que interessa. Vamos discutir as questões. Vamos matar os temas da prova dos amigos. E aí é uma prova que tem pouquíssimas questões e ainda é assim, ó. Isso aqui é questão daquelas competições de medicina legais que a gente faz nos congressos e você já viu ou participou de alguma, né? É um flashcard direto. Vamos lá, o primeiro. Anatomia da região inguinal, qual tá errada? Você bate e fala, errada é isso. É uma questão de uma linha. Anatomia da região inguinal, incorreta. Ou você sabe, ou você não sabe. Dicas. Respira fundo, você vai ter muito tempo. Garante o pontinho. Anatomia da região inguinal. Beleza. Incorreta. Risca bem isso aí. Se você não errar, é incorreto. Trato iliopúbico está localizado posteriormente ao ligamento inguinal e cruza os vasos femorais. O trato iliopúbico é a parte posterior do ligamento inguinal. Pela visão laparoscópica do orifício miopectíneo de Frochot, a gente vê o ligamento inguinal, mas na verdade a gente vê o trato iliopúbico. E sim, ele cruza os vasos femorais, porque o ligamento inguinal também. Beleza. Ah, não sei, pula. O ligamento pectíneo forma a borda posterior do canal femoral. Tá certo. Canal femoral
abaixo do ligamento inguinal, acima do ligamento pectíneo, medial ao psoas, né? Então o canal femoral é ligamento inguinal, pubis, pectíneo e o psoas. Aí tem os vasos ilíacos que viram vasos femorais, e aí tem, lembra, nervo, artéria, veia, hérnia femoral, o mais medial possível quando tem. O ligamento pectíneo é a borda inferior ou posterior do canal femoral, tá certo? O músculo cremaster se forma a partir das fibras do músculo oblíquo externo e envolve o cordão espermático. Olha como é uma questão muito curta, que você lê muitas vezes, mas se você está panguando, você erra. O músculo cremaster é formado a partir das fibras do músculo oblíquo interno. Olha que sacanagem. Essa aqui é difícil se você não presta muita atenção e não tem um domínio da anatomia. A parede inferior do canal inguinal é formada pelo ligamento, inguinal e pelo ligamento lacunar. Canal inguinal, hérnia direta, né? E hérnia indireta por dentro do canal inguinal e hérnia direta através do canal inguinal. Mas o canal inguinal é formado por cima pela aponeurose do oblíquo externo, por baixo pela fáscia transversalis, inferior ou posterior, ligamento inguinal e o lacunar do lado do pubis, comecinho lá no anel inguinal interno, final no anel inguinal externo. É verdade. A que está mais errada, que você não pode errar, é a letra C, porque o cremaster é do oblíquo interno. Complicado. De novo, 2021, 2024. Eu trouxe algumas questões, não todas, você vai fazer todas depois, mas é para pegar dicas. Anatomia da parede abdominal, correta, agora ele quer a correta. A primeira, não é possível que isso caiu na prova. Caiu, pessoal. Eu avisei. A primeira camada de gordura que observamos é a camada de Scarpa. Pele subcutâneo com face de Camper e Scarpa. Scarpa é a segunda, Camper é a primeira. Olha, sacanagem. O segundo músculo que observamos é o oblíquo externo. Tem que ficar contando. Primeiro, segundo. Oblíquo externo, interno, transverso. O externo é o primeiro. A fáscia transversalis fica acima do músculo transverso. A fáscia transversalis é a última de todas. As últimas camadas que observamos durante a dissecção abdominal são a gordura pré-peritoneal e peritônio. Se você chegar até a cavidade abdominal, sim, gordura pré-peritoneal e peritônio. Na dúvida, vai na maior, né? Brincadeira. Agora, além disso, eu quero mostrar outra coisa legal. Já tem as respostas, não importa, a gente vai discutir as questões, mas eu tirei print por quê? Porque em 2024 foram 25 questões. E foram 6 ou 7, agora eu não lembro, mas foram 6 ou 7 questões de hérnia, de anatomia. A prova tem 25 questões, já é um absurdo. 20 a 25% da prova é de hérnia. Outro absurdo. O terceiro absurdo é se você não decorar a hérnia para essa prova. Nem vai. Enfim, vamos lá. Olha as 3 questões. O gabarito já está aí, mas você já sabe também. Vamos discutir. Lembrar, estudar um pouco mais. Homem, blá 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 blá. Tá. Defeito urinário em posição medial aos vasos epigástricos e superior ao trato ileopúbico. Orifício meu pectíneo frouxou, não precisava ler o caso. Precisava só achar a palavra-chave, que é medial aos vasos e superior ao trato ileopúbico. Inguinal direta. Inguinal indireta, superior ao trato ileopúbico, lateral aos vasos epigástricos inferiores, no anel inguinal interno. Femoral, abaixo do trato ileopúbico, medial aos vasos femorais ou ao funículo espermático, ao ducto deferente, no canal femoral medial, abaixo do inguinal, acima do pectíneo. Inguinal mista, teria direta e indireta. Durante a correção de uma hérnia inguinal por videolaparoscopia pelo TAP, parece que é o mesmo caso, mas não é, eles só colocaram um atrás do outro. Eu não quero pôr a tela na região lateral aos vasos femorais, no triângulo da dor, porque tem dor. Né? Porque eu não quero lesar o quê? Quem que tá ali? Dor, nervo. Eles ainda ajudaram, porque eles deixaram a artéria epigástrica inferior, tá lá para cima, veia epigástrica inferior tá junto com os vasos epigástricos inferiores, é a artéria e veia, que é para cima do ligamento inguinal, e o ducto deferente, que é mais medial. É o nervo cutâneo lateral da coxa. Eu teria colocado nervo ilho hipogástrico, nervo ilho inguinal, ramo genital do nervo gênito femoral, que são os ramos da abordagem anterior. E o nervo cutâneo lateral da coxa, que é o nervo da abordagem posterior por laparoscopia, que passa perto das pessoas no triângulo da dor, que eu não posso cutucar.
E a questão 20, uma condutinha, um casinho, né? Um milagre. Hernioplastia inguinal Liechtenstein há 10 anos atrás. Recidivou. Com a conduta. Essa a gente sabe, a gente estuda, a gente aprende, é uma questão ok, né? Hérnia recidivada, abordar por outra via idealmente. Tem que abordar porque tem sintomas, vou fazer TAP-TAP. Eu não vou fazer Liechtenstein. Eu não vou ficar acompanhando. E nem vou fazer bacinho ou McVeigh, são ruins. Em 2025, caiu muito igual. Ah, mas perguntou nervos e outros nervos. Hérnia inguinal, hérnia abdominal, anatomia. 3 questões uma atrás da outra. Ainda tem outras questões também que caíram. Vai olhar para você ver. Vai cair de novo. 2026, eu vou corrigir a prova, e eu vou fazer o raio-x da banca, eu vou fazer a mesma coisa. Por favor, acreditem em mim, né? Senão a gente tira esse pedaço do vídeo depois na edição. Mas isso nunca aconteceu até agora. Pessoal, vamos lá. Músculos da parede abdominal, dão aponeurose, não sei o que, blá blá blá. As bainhas dos retos de ambos os lados se encontram no meio, fazendo a linha alba. Linha semilunar é entre o reto abdominal e os músculos da parede abdominal lateral. Ligamento inguinal é lá no final, a aponeurose do oblíquo externo. Linha alba. E face lata é pra coxa, lá pra baixo. A sinal alternativa que apresenta o nervo que faz parte do cordão espermático. Agora puseram nervos, pelo menos, né? Ilho hipogástrico é o nervo que está acima do canal inguinal, aqui na dissecção inicial da região inguinal. Primeiro nervo que a gente encontra durante Liechtenstein. Cutâneo lateral da coxa, está em cima do psoas, no triângulo da dor. Ramo genital do nervo gênito femoral, dentro do funículo espermático. Nervo femoral, dentro do canal femoral. E, para não deixar de esquecer, e de não provar que é uma prova de banco de questões que ninguém está muito preocupado em fazer, classificação de Nierros 3C, hérnia femoral. Vamos ver mais algumas questões da prova dos amigos. Trauma abdominal, TCE, também cai um pouco de trauma. Taquicardia, tomografia, grau 3, líquido. A indicação para laparotomia imediata é: tem uma criança com trauma, fez tomo. Quando que eu vou lapar? Politrauma grave, chega no hospital, ABCDE, está instável e tem trauma abdominal, a conduta é laparotomia. Está transfundindo e está instável, laparotomia. Ah, lesão hepática grau 2 e lesão explínica, tem que operar? Claro que não. Vísceras parenquimatosas, tratamento não operatório. Lesão explínica grau 3, tratamento não operatório. TCE. TCE pode fazer tratamento não operatório, depende do grau do TCE e da lesão abdominal. O que não pode fazer tratamento não operatório de nenhum? Instabilidade hemodinâmica. O paciente está instável, ele está sangrando em algum lugar, você tem que achar e parar o sangramento. Qual das seguintes opções é uma indicação para toracotomia na sala de emergência? Toracotomia de reanimação, lembra? Toracotomia na sala de emergência, num paciente em parada cardiorrespiratória ou iminência de parada, para você tentar salvar a vida dele. Quem tem mais evidência de que a toracotomia de reanimação vai ser efetiva? Pacientes vítimas de trauma penetrante torácico com sinais de vida. Outros pacientes, a evidência de sobrevida é baixa. O que eu faço na toracotomia de reanimação? Toracotomia anterolateral esquerda, no quarto ou quinto espaço intercostal, abre o tórax, abre o pericárdio para tratar tamponamento, controla sangramento, clampeia a aorta para melhorar o retorno venoso. E é isso. Leva para o centro cirúrgico. Pode fazer droga intraventricular e massagem cardíaca na mão ali. O negócio é muito louco. Você pega o coração do paciente e fica assim, ó. Já tive a oportunidade de fazer. É doido. Agora, em quem você vai fazer? Nível 1A. Penetrante torácico, sinais de vida. Gabarito. Letra A. Hipotensão profunda. Faca no peito. Ah, mas hipotensão profunda ele não está parado ainda. Palpa o pulso. Se bobear, nem tem pulso. A hipotensão está tão profunda que não está parado, mas se você contar até 10 ele vai parar.
Olha as outras. É prova teste, tem mais 3 opções. 25 minutos de ressuscitação. 25 minutos parado, já morreu. Trauma contuso, tem baixíssima evidência. Trauma contuso com 10 minutos parado, também não. Trauma contuso você pode discutir se é um trauma contuso tóraco-abdominal e o paciente tem sinal de vida, parou na sua frente. Aí você discute. Agora, com TCE e parou, pô, ele parou por causa do TCE, não tá sangrando, não tem nada no tórax, não vai adiantar muito. Sobre o traumatismo torácico, 2024, trauma de tórax. 65% dos pacientes com trauma contuso no tórax tem fratura de arco costal, é o mais comum fratura de costela. A costela protege todo o tórax. Racionalmente, se ele tem trauma de tórax, a chance dele ter fratura de costela é enorme para poder ter outras lesões. Faz sentido. E é a maior. Vamos ficar com essa. No trauma penetrante, com diagnóstico de pneumotórax hipertensivo, não há necessidade de drenagem. Tem um pneumotórax hipertensivo e eu não vou drenar. Eu vou fazer o quê? Tratamento é drenagem. Paciente com lesão sugestiva de trauma contuso na região precordial não tem risco de lesão cardíaca. Tomou um trauma contuso no precórdio. A maior chance é de lesão cardíaca. Quando tem o não, né? O não, a afirmação no livro era a afirmação normal, B e C está escrito no livro, ele coloca o não ali, para você achar o não e riscar. É isso, você tem que riscar o não. A contusão pulmonar geralmente não está relacionada ao trauma torácico fechado, muito relacionado ao trauma contuso. As 3 erradas têm não, e a letra A não tem um não, a letra A é a certa. Ele copiou do parágrafo do livro várias vezes, tirou, colocou não nas frases, menos na letra A. Ele não colocou um não. Né? Também caiu sobre o trauma esplênico. Olha como a prova é muito rápida. Muito rápida. Trauma esplênico. Cada vez mais o tratamento cirúrgico é o escolhido. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Os cirurgiões mais velhos, o paciente chegou vítima de trauma, tira baço na panela. Não, mas eu tomei um tiro no tórax, baço na panela. Amputou meu pé, baço na panela. Hoje em dia é ao contrário. Meu baço está explodido, eu estou instável. Vamos tentar uma arteriografia, né? Enfim, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Mas, cada vez mais, o tratamento não operatório de lesões de vísceras parenquimatosas é bem utilizado. E é bom, é melhor. Na dúvida, vai na maior. O tratamento conservador demonstra cada vez mais sucesso, sendo parte dele o exame físico seriado, controle de hemoglobina e repouso absoluto no leito. Absoluto? É a única coisa que me incomodou um pouco, né? Por quê? Porque repouso absoluto, segundo os livros de física, é um corpo totalmente inerte. Se você respira, você já está em repouso relativo. O paciente que tem um trauma grave e precisa fazer tratamento não operatório de trauma esplênico, tem que ficar em repouso, mas não é absoluto. Ele pode se mexer um pouquinho, ele pode fazer um xixizinho, não tem problema. Enfim, tá certo, né? Não vamos brigar também, porque eu tô inventando moda na minha cabeça aqui para me divertir. Não tem classificação conforme parênquima acometido. Somente diferenciação se tem hematoma ou ulceração. Claro que tem. Quanto mais parênquima acometido, maior o grau. Geralmente o tratamento cirúrgico proposto é esplenectomia parcial. Não é parcial, é total. Parcial, esplenectomia parcial é controverso e muito específico na literatura. Eu fico falando vai na maior, né? E é piada, né? Parece piada. Mas se você olhar todas as provas do Brasil, 90% delas, o gabarito quase sempre é a maior alternativa, principalmente nessas questões assim. E eu fui perguntar uma vez, né, isso, e tentar entender melhor no meu mestrado e sobre ensino, e uma grande professora que é responsável por isso falou: quando as questões são mal feitas, o examinador sempre põe o gabarito a maior porque ele está se justificando. Porque aí ele não corre o risco de ninguém pedir recurso. E aí eu nunca mais esqueci isso, e sempre que eu estou na dúvida, eu estou nessas provas, eu olho a maior para ver se já não é a verdade. E muitas vezes é, não é sempre, cuidado. Né? Mas muitas vezes é. Enfim, 2024. Em relação ao REMIT, qual está correto? Caiu o REMIT. Eu falei que ia cair, né? E aí esse meme aqui, que vocês já viram em algum lugar, é muito bom, né? Adoro esse filme, e o meu meme aí que eu inventei, é uma brincadeira, né? Mas é só para falar que eu avisei. REMIT, qual está correto? Insulina está reduzido. Por quê? Porque quem aumenta é a aldosterona, GH e glucagon, hormônios de
catabolismo. Insulina que guarda a glicose é só no anabolismo. Qual está correto? Insulina está reduzido, é o correto. Próximo, complicações de ferida, esse 2025, né? Perioperatório, complicações de ferida. Em relação às complicações de ferida, seroma. Assinale as alternativas a seguir. Essa é muito chata também, porque é discutível, né? Vamos ver. Seroma. Deve-se proceder à drenagem estéril da coleção, seguida de curativo compressivo. Em um seroma clinicamente significativo, que o paciente tem sintomas, você faz o diagnóstico? Sim, você tem que drenar. Idealmente estéril, né? Você vai limpar, pôr uma luva, abrir um pontinho, drenar. Ou até aspirar e fazer um curativo. Perfeito. Mas muitas vezes o paciente tem seroma assintomático. Você não precisa fazer nada. Se houver presença de tela junto à coleção, fez um seroma numa hernioplastia inguinal, é mandatório a retirada da tela. Não, nada é mandatório na medicina. Ninguém manda na gente, tá? Cuidado com essas palavras. Nunca, sempre, mandatório. Não é mandatório. Se a tela está bem colocada, está bem adaptada e tem um serominha ali, que é normal, você drena o seroma ou nem mexe e está tudo bem. O tratamento do seroma infectado é drenagem antibiótico. Aí sim, se você tem um seroma infectado, você vai drenar e dar antibiótico. Apenas 1 e 3. O 3 eu tenho certeza que é verdade. Não tem uma opção apenas com 3. Então eu tenho que escolher 1 e 3 ou todas. A 2 está errada, porque nada é mandatório nessa vida. A única coisa mandatória é minha esposa que manda em mim, né? Se ela te olhasse desse jeito, você também ia obedecer, né? Já tô com medo, inclusive, dela ver esse vídeo aqui. Então eu risco a 2. Sobrou a letra B. Sem brigar com a questão se você vai drenar todo o seroma ou não. Fatores de risco para infecção do sítio cirúrgico. 2 questões do mesmo tema. E aí essa aqui a gente pode responder com a técnica do patinho feio que eu conto para os R1s, né? Qual é a mais diferente? A diferente é o gabarito. Ele quer fatores de risco, exceto alcoolismo. Alcoolismo é ruim, parem de beber. Cirurgia prolongada. Quanto mais tempo você demora operando um paciente, pior, né? Cirurgião acha que não, que pode operar pro resto da vida. Não, é ruim. Hipoxemia. Faltar oxigênio é ruim, para qualquer situação. Cirurgia robótica. Não tem nada a ver. Que tem a ver uma coisa com a outra? Então é o gabarito. Cirurgia robótica não é fator de risco para infecção de sítio cirúrgico, inclusive é um fator protetor, que é uma cirurgia minimamente invasiva. Olha como a questão e a prova é muito... Ultrassom de colecistite aguda, exceto patinho feio. Sinais de colecistite aguda. Colecistite aguda é espessamento e inflamação aguda da vesícula biliar. A vesícula vai ficar inchada, dura, com a parede espessada, líquido perivesicular, e a parede pode até delaminar. Geralmente porque um cálculo grande impactou no infundíbulo. Qual é o fator de risco? Qual o sinal ultrassonográfico que não é, então? Cálculo móvel. Se o paciente mexe, o cálculo mexe, não é colecistite aguda. Dor abdominal, pancreatite aguda. Tá bem. Sem nada. Manejo de pancreatite aguda. Na dúvida, vai na maior, né? Tem 2 iguais ali, então quase, né? Tem um pontinho para a direita maior, né? Pancreatite aguda, vou internar? Vou. Vou dar volume? Vou. Vou dar antibiótico? Não dá antibiótico para pancreatite aguda. Conceito clássico na prova de R+, da Higgs. O paciente precisa de internação, reposição, analgesia e antibiótico. Não dá antibiótico. O paciente precisa de internação, volume, analgesia e não precisa de antibiótico. Isso mesmo! E eu vou dar UTI? Não. A priori, jovem sem pancreatite aguda grave, não precisa de UTI, precisa de internação. Essa prova tem 25 questões. A grande maioria é questão boba assim, né? E se você erra uma besteira por desatenção, marca ali a erra do inguinal do oblíquo externo, você roda. É complicado. Isso aqui não treina o melhor cirurgião, o melhor médico, não. Isso aqui treina quem tá treinado para prova. E aí, qual é a resposta? É a maior, né? Será? Qual que tem 4 linhas aí? Desculpa, mas não tem como não rir, né? Apendicite aguda por McBurney, o apêndice não tinha sinais inflamatórios. Qual a conduta quando você tem uma suspeita de apendicite aguda e não é apendicite aguda? Você tem que procurar divertículo de Meckel. Isso é uma pergunta legal, é uma questão legal, porque cirurgião ou quase cirurgião tem que saber que se você opera uma apendicite aguda e não tem apendicite aguda, você tem que procurar diverticulite de Meckel.
Você vai avaliar a cavidade abdominal, 60 centímetros, e aí a única dúvida da questão era: trata a causa do quadro clínico ou tira o apêndice? Né? Vai na maior. Gabarito, letra D. Não é C, porque você não vai deixar o apêndice lá e nem não procurar outras coisas. Não é A, porque você tem que procurar outras doenças. Agora, a literatura é bem discordante quanto tirar o apêndice ou não. O que eu falo na aula? Esse é meu slide de aula. Se não for apendicite, você vai tirar o apêndice ou não? Se tiver sinal de inflamação, você tira. Se você achar o diagnóstico diferencial muito bem, você não tira. Se você não achar nada, você tira. A questão não deixa entender se você achou outro foco ou não, mas manda você tirar de qualquer jeito. Mas o que eu falo na aula? Gente, isso aqui é literatura mais concordante. Na prática e nas provas, todo mundo tira o apêndice. Todo mundo tira o apêndice. Porque senão, você vai ter lá a McBurney, todo mundo vai achar que ele tirou o apêndice, ele não tirou. Vai confundir o diagnóstico depois numa possível outra causa. Tem que tirar o apêndice, beleza? Beleza. Em 2025, para quase encerrar aqui, né? Eu fiquei muito feliz que essa questão caiu, porque eu avisei lá, ó, pessoal, um tema quente. Lesão de via biliar, paciente fazendo bilioma no pós-operatório. Avisei. E caiu exatamente isso, meu emprego tá mantido, eu comemorei demais. Nossa! Homem, 8 dias depois de uma colecistectomia por vídeo. Dor e saindo líquido amarelo. Bile na barriga. Teve febre. Pô, tá saindo bile, tá com dor no pós-operatório, não é normal. Vamos fazer pelo menos um ultrassom ou já faz tomografia. Fez tomografia, tem bilioma. Tá coletando bile ali, tá vazando alguma coisa. A suspeita deles é que tá vazando do ducto cístico. Pode ser do ducto cístico, é o mais comum. Pode vazar de um ducto de Luschka, que é um ducto acessório que você não viu durante a cirurgia. Pode ser uma lesão mais grave. Mas tá vazando bile. Qual a conduta para quando eu tenho um bilioma diagnosticado no pós-operatório? Primeiro eu dreno o bilioma, dou antibiótico, dou suporte, e aí eu vou investigar para entender melhor por onde está vazando. Se for do ducto cístico mesmo, ou lesões pequenas, eu posso fazer uma CPRE, fazer uma prótese, uma papilotomia para diminuir a pressão, e aí isso vai fechar sozinho com a sua papilotomia e com o seu dreno. E foi o gabarito da Ami Regues. Vitória do Henricão, emprego mantido, com certeza nenhum outro professor ou empresa falou isso aqui, posso ter certeza disso. E por isso que o Medcoff, não só por isso, né, mas esse é um dos motivos de que o Medcoff é o único e o melhor de todos do Brasil e do mundo. Pessoal, prova dos amigos. Tem que decorar anatomia e hernia inguinal. Tem que levar os conceitos clássicos de colecistite, pancreatite, apendicite, diverticulite, trauma de tórax, e vale a pena dar uma olhadinha nas questões de remite, tanto do R+, quanto do R1. Boa sorte na prova, muito obrigado, bons estudos, e depois me contem se eu acertei de novo as previsões. Mas o que importa é você entender como fazer as questões, o padrão da banca, e ir um pouco animado e menos estressado para a prova dentro do possível. Esse era o meu objetivo aqui com o raio-x da banca, o resto é enrolação. Muito obrigado e um abraço. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos aí a mais um Raio-X da Banca. Eu sou o Juan, sou um dos professores de cirurgia e cirurgia do aparelho digestivo aqui da Medcoff, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a prova da Am-Higgs, a prova aí da Associação Médica do Rio Grande do Sul, uma prova bastante clássica que tem algumas questões, alguns pontos aí um pouco próprios dessa prova, e aí a gente vai tentar esmiuçar as principais tendências aí que a gente vê nessa prova, nesse Raio-X. Então, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho sobre essa prova. Então, a prova da Am-Higgs é uma prova bem tradicional, num quesito de que sempre tinham sido 30 questões nos últimos aí quase 10 anos, apesar de que no último ano teve aí uma mudança. Dessas 30 questões, na verdade, agora passaram a ser 25 questões. A gente aí, à altura de hoje, né, nesse momento que eu tô gravando essa revisão, não sabemos ainda por conta do edital como que vai ser essa mudança, se ela vai se manter em 2026 ou não, se vai ser 25 questões ou 30 questões.
tudo leva a crer que provavelmente vão ser aí 25 questões aí nessa próxima edição, mas obviamente que eu preciso reforçar para você, dá uma olhada aí no edital para você saber quantas questões vão ser. E o que a gente sabe daí da prova geral é que essa é uma prova bastante particular no sentido de que ela cobra muitos poucos casos clínicos e ela cobra, na verdade, mais temas específicos, quer seja aí de uma maneira objetiva, com temas mais fáceis ou até mesmo com alguns temas um pouco mais difíceis, mas geralmente de maneira bem direta. E uma coisa que é interessante quando você estiver fazendo sua preparação é que você precisa olhar aí as provas de R1, porque muitas vezes questões próprias aí do R+, acabam caindo na prova do R1, com temas aí do R+, e que você pode aí ganhar eventualmente um ponto aí, vendo as provas aí anteriores da prova de R1. Isso é importante, quer seja para o seu R+, quer seja para outras provas, mas aqui acaba sendo um padrão recorrente. E o que a gente sabe do aparelho digestivo é que isso também se repete, os temas são repetitivos e que você também tem essa associação aí do R1 com o R+, então dá uma olhada na prova do R1. E olha só o quanto que é importante aí a gente falar sobre o aparelho digestivo dentro da prova da AmHiggs. Desde 2021 ela tem mantido pelo menos aí mais de 30, 40% da prova, com alguns anos inclusive representando metade da prova, isso sem contar aquelas questões aí de cirurgia geral que às vezes acabam entrando aí numa intersecção do que é aparelho digestivo com o que é cirurgia geral. Mas olha só, é bastante importante aí a participação da prova de aparelho digestivo. E é sobre isso que a gente vai falar. A gente vai falar aqui sobre os principais temas que caíram nos últimos anos. Obviamente que a gente não vai conseguir falar sobre todos eles. E aqui eu deixo repetidamente, dá pra ver aqui que vascularização do trato gastrointestinal é um tema extremamente recorrente. E é por onde a gente vai começar. E obviamente que eu coloco aqui em negrito 2 vezes para você entender o quanto que isso é importante. Mas a gente vai falar sobre outros temas que recorrentemente têm caído aí na prova da AmHiggs. Então, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho sobre essa prova. Obviamente que previsões sempre são muito difíceis, mas se eu fosse, pensar uma coisa, eu já preveria aí alguns desses temas que a gente vai falar na sequência. Então, vamos começar com a vascularização do trato gastrointestinal. Lembrar que, quando a gente está falando de abdômen superior, o principal vaso vai ser o tronco celíaco. Lembrando que o tronco celíaco ele vai emitir 3 ramos principais, sendo aí uma coisa relativamente constante, apesar de que pode sim ter algumas variações anatômicas, sendo esses ramos aí a hepática comum, a gente tem a artéria esplênica e a gente tem a artéria gástrica esquerda. Lembrar que a esplênica ela tem uma relação bem importante aí com o pâncreas, a artéria gástrica esquerda ela vai irrigar a pequena curvatura do estômago, apesar de que ela também pode, em algumas variantes, ter aí emitir uma artéria hepática esquerda, o que é uma variante relativamente frequente, e a gente tem a artéria hepática comum, sendo que essa aí vai se ramificar entre o que é a artéria hepática própria e o que é a artéria hepática e a artéria gastroduodenal, que inclusive é um dos nossos marcos anatômicos quando a gente está fazendo a GDP. Uma coisa que é interessante quando a gente está falando da artéria hepática própria, da artéria hepática comum, é a relação que vai apresentar aí no trígono portal. A gente sabe que no trígono portal, a gente vai ter 3 estruturas bem importantes, a tríade aí portal que vai ser a via biliar, a gente vai ter a porta e a gente vai ter a artéria hepática própria. E lembrar que quando a gente fala da porta, a gente acaba tendo que falar um pouquinho sobre toda a vascularização venosa aí do trato gastrointestinal. Lembrar que a porta, ela vai ser praticamente aí 70, 60% do que irriga o fígado, e essa porta ela é formada principalmente aí pela junção da veia mesentérica superior e o que é também a veia esplênica, sendo que a veia esplênica, e é o que a gente está mostrando aqui nessa imagem, ela recebe aí a veia mesentérica inferior, e essa junção aí com a veia esplênica vai juntar, inclusive recebendo alguns afluentes aí do tronco de Henle com a veia mesentérica superior, e isso vai formar a porta. Isso é importante quando a gente está falando de drenagem venosa, e isso é importante quando a gente está falando de câncer, quando a gente está falando das neoplasias e drenagem linfática dos principais órgãos, em especial quando a gente está falando de câncer coloretal. Mas indo em frente, olha só como ele está cobrando isso para você. O baço é um órgão hipervascularizado, bem conhecido em alguns momentos cirúrgicos, blá 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 blá. Sobre a vascularização desse órgão e suas sintopias, assinale a alternativa incorreta. Então, a artéria esplênica é o ramo do tronco celíaco? Isso é verdadeiro. Como eu falei para vocês, a gente tem a artéria hepática comum, a gente tem a artéria gástrica esquerda e a gente tem o tronco celíaco. Bem, a veia esplênica tem uma sintopia geralmente posterior ao pâncreas, isso é verdadeiro. Quando a gente está fazendo a cirurgia do pâncreas, a gente tem que tomar cuidado, a gente faz o túnel aí retropancreático para a gente conseguir acessar tanto a veia mesentérica superior como a veia esplênica e a junção dela. Olha só que essa imagem a gente consegue ver que atrás do pâncreas e junto a ele está passando a artéria esplênica e atrás dele a gente vê a veia esplênica. As artérias gástricas curtas são rumos diretos da artéria esplênica, isso é verdadeiro. E na última, a veia mesentérica superior tem drenagem direta para a veia esplênica. Vimos que, na verdade, a drenagem direta para a veia esplênica, na verdade, é a mesentérica inferior. Por isso que aqui, a alternativa incorreta, a alternativa D.
Indo em frente, aqui agora a gente vai falar um pouquinho sobre o trato gastrointestinal mais baixo. Aqui a gente vai falar, na verdade, sobre o abdômen inferior, o andar inframesocólico. Então a gente sabe que a gente vai ter dois grandes vasos aí responsáveis pela irrigação, tanto do cólon quanto do intestino delgado, que vai ser a artéria mesentérica superior e a artéria mesentérica inferior. O que é interessante a gente falar é que a artéria mesentérica superior ela vai ser responsável por praticamente todo o intestino delgado, por todo o cólon direito e uma parte aí do cólon transverso. E o que vem ali da frente, que é cólon transverso descendente sigmoide, vai ser principalmente aí a artéria mesentérica inferior. Isso vai ser importante porque é cobrado frequentemente na prova da Amhiggs, você tem que decorar isso, você tem que estar bem a par disso e você tem que saber aí os principais pontos aí anatômicos que a gente tem na irrigação do cólon. Então, pegando essa imagem aqui, olha só, a gente tem a artéria mesentérica e os seus ramos vindo aqui, a superior, e a gente tem o lado esquerdo, a artéria mesentérica inferior, com o ramo cólico esquerdo e também com algumas arcadas aqui que são importantes. E aqui são os pontos que a gente já precisa começar a falar. Então a gente sabe que existem algumas arcadas de vascularização e algumas anastomoses aí que existem e que tornam esse cólon bem vascularizado. A gente sabe que existe a famosa arcada de Drummond, que vai passando bem próximo aqui a todo o cólon e ela é formada por várias anastomoses dos principais vasos. A gente tem também uma arcada que não é sempre presente, na verdade é uma conexão vascular que acontece entre a cólica média e a cólica esquerda. Isso vai ser a famosa arcada de Riolan, ou tronco de Riolan, que você pode ter ouvido falar em alguns lugares. E alguns pacientes, eles têm aí uma fraqueza, uma predisposição à isquemia, uma fraqueza aí desses territórios de irrigação, e essa fraqueza vai ser maior em dois principais pontos, aqui mais superior e aqui na região da transição do que é para o sigmoide para o que é o reto. Isso é importante porque são pontos de isquemia e que são cobrados aí nessas provas. Então o que a gente sabe é que nessa região mais sul, região de Sudeck, vai ter uma área de anastomose entre o que é irrigação pela artéria mesentérica inferior com uma área de irrigação pelas artérias ilíacas. Nesse ponto aí você pode ter um déficit de vascularização e poder ter um evento isquêmico nessa região. E o mesmo vai acontecer aqui nessa região, que é a região de Griffith. Aqui não tem muito como decorar, se você sabe que o sul é Sudeck, o que fica restante é o Griffith, que vai ser nessa região aqui do ângulo esplênico. E olha só, bem direto, que já caiu várias vezes na prova da Amhiggs. A arcada de Riolan faz parte da vascularização do intestino grosso e é composta pela ligação entre dois vasos. São eles a cólica média, como eu falei para vocês, e a artéria cólica esquerda. Beleza? Ok, terminando aqui a parte de irrigação, vamos efetivamente falar um pouquinho sobre o aparelho digestivo e as questões de aparelho digestivo. Então, a gente começa falando um pouquinho sobre as famosas lesões iatrogênicas de via biliar. Lembrar que a principal causa de lesão de via biliar é a cirurgia, é a colecistectomia. Isso acontece por vários motivos, desde variações anatômicas até não conhecimento aí dessas principais variações, ou até mesmo comorbidades do próprio paciente, um quadro aí de colecistite, quadros aí mais arrastados, crônicos que têm uma dificuldade técnica. E a gente sabe que a maior parte desses casos, infelizmente, não é diagnosticado no intraoperatório, porque é difícil você ver, às vezes, uma lesão térmica que passa desapercebido e no futuro isso vai se manifestar de outras maneiras. Os casos que são diagnosticados aí precocemente, geralmente são manifestados aí nos casos aí de fístulas, nos casos de vazamento aí de bile. Isso aí vai formar os biliomas, os pacientes acabam muitas vezes ficando sépticos por conta dessas coleções aí de bile na cavidade abdominal. Já aqueles pacientes que têm lesões mais tardias, ou seja, aquelas lesões térmicas que passam desapercebidas, geralmente a manifestação disso vai ser através de estenose, a forma aí de icterícia obstrutiva por conta de estenose da via biliar e muitas vezes necessidade aí de intervenção. E o que a gente tem que falar é sobre como que a gente previne essas lesões. Apesar da prova não falar muito sobre casos clínicos, ela pode eventualmente cobrar um pouquinho sobre técnica cirúrgica. Isso já aconteceu anteriormente. A gente sabe que para a gente evitar, obviamente que a gente não vai conseguir em 100% dos casos, mas para evitar na maior parte dos casos, a gente vai sempre atrás da visão crítica de segurança de Strasberg. Lembrar aí dos reparos anatômicos do trígono de Calot e lembrar que se você não conseguir alcançar isso, você vai ter que sair daí, você vai ter que bail out e aí nesses casos você pode ou só fazer uma ressecção subtotal, ou você pode inclusive só sair daí, drenar essa região e vazar para evitar complicações. Mas se você tem complicação, você vai ter que classificar essas complicações, porque isso vai mudar um pouquinho o nosso manejo. Então, nas classificações, conforme a Strasberg, a gente vai ter as lesões do tipo A, que é quando você tem um escape aí do ducto cístico, ou você tem um ducto de Lúgica aí, um ducto aí menor que você acaba cortando e não percebeu. Esses casos daí vão formar fístulas biliares e geralmente o tratamento para isso é um pouco mais tranquilo. Você deixa isso drenado e muitas vezes você descomprime a papila através de CPRE. Isso é mais do que suficiente para a maioria dos casos. Já nos casos
casos mais avançados, por exemplo, tipo B, é quando você tem uma secção e ligadura aí de um setor posterior lateral direito anômalo. Cuidado, essa imagem aqui não é um ducto cístico, isso aqui é um setor posterior direito, ou setor posterior lateral direito, se você quiser chamar assim, que foi erroneamente clipado. A C já acontece quando você corta isso, e aí nesses casos você pode transformar, para fazer a conduta correta, transformar uma lesão de C para B através da ligadura, e aí geralmente quando você torna isso B, o setor posterior lateral direito vai se rotizar, e aí você vai ver se precisa de uma derivação biliodigestiva dessa região, ou até mesmo só uma ressecção. Nos tipos D, você tem uma lesão lateral aí da via biliar comum, e aí nos casos do tipo E, é quando você tem lesões aí do próprio ducto hepático comum. Sendo E1 a menos, aí, na verdade mais do que 2 centímetros da confluência, E2 quando é menos do que 2 centímetros, E3 quando você está na confluência, E4 e 5 aí são lesões mais complexas, sendo que E4 é quando você ferra a confluência do paciente, e o E5 é quando você, além de acometer o ducto hepático, você também tem uma lesão aí do setor posterior lateral direito. E aí você tem também uma subclassificação, que é as classificações de Stewart-Way, conforme as lesões vasculares, extremamente complexo, você precisa decorar aqui, é a classificação de Strasberg, porque eles cobram diretamente isso. Olha só, sobre a classificação de Strasberg para lesões de vias biliares, é correto afirmar que as estenoses do tipo E5 envolvem anatomia aberrante do ducto hepático direito, verdadeiro, com lesão do ducto aberrante e preservação do ducto hepático comum. Não, são lesões combinadas, você também lesa o ducto hepático comum. B. As estenoses do tipo E3 ocorrem na confluência e preservam os ductos extrahepáticos. Os que não preservam, na verdade, é o tipo E4. Estenose do tipo E3 ocorre na confluência, mas preservam os ductos extrahepáticos. Verdadeiro. E alternativa D, estenose do tipo E4 envolve a anatomia aberrante do setor posterior lateral direito. Não, já vimos que isso aí, nesses casos, vai ser as lesões do tipo E5, por isso que aqui, alternativa correta, alternativa C. Mais uma, olha só como isso cai e já caiu várias vezes. Fica ligado, porque cai lesões iatrogênicas da via biliar frequentemente nessa prova. Então, um caso de vazamento de bile por coto do ducto cístico, ou seja, caiu aí o seu clipe do cístico e aí tá vazando, ou seja, uma lesão do tipo A, depois de uma colecistectomia, aí você vai lá, faz uma drenagem percutânea para drenar esse bilioma e controlar a parte infecciosa do paciente. Te pergunta, qual que é a melhor forma para você resolver essa fístula? Geralmente essas fístulas, elas têm um manejo aí conservador. Se você não melhora, não consegue resolver só com a drenagem, você pode descomprimir a via biliar e melhorar aí a drenagem através de uma CPRE com papilotomia, que é o que ele fala aqui na alternativa C. Você até pode, em alguns casos, precisar de abordagem cirúrgica, mas isso não vai ser a nossa principal conduta nesse paciente, porque a gente sabe que vai estar tudo muito grudado, tudo muito inflamado, o risco aí de uma nova lesão é bastante considerável, por isso que aqui, nas lesões do tipo A, a gente vai só drenar a região aí do bilioma e vai descomprimir a via biliar para melhorar aí a drenagem e diminuir o débito da sua fístula. Resolvida a parte de lesões iatrogênicas, vamos falar um pouquinho sobre câncer de estômago. Lembrar que o câncer de estômago ele tem essa diferenciação entre os tipos histológicos e que essa diferenciação vai inclusive falar um pouquinho sobre os fatores de risco e sobre o manejo aí dos pacientes e o próprio prognóstico deles. O tipo intestinal, que é um tipo um pouquinho mais bonzinho, apesar de ainda ter um prognóstico bastante ruim, e o tipo difuso, que é aquele que realmente vai estar associado com linite plástica e muitas vezes com metástases precoces por conta aí da sua disseminação linfática e bastante agressividade. Lembrar que os dois estão associados com infecção crônica aí pelo H. pylori, os pacientes com gastrite atrófica, aqueles pacientes com anemia perniciosa têm um risco aumentado e vão ter alguns outros fatores de risco, por exemplo, obesidade, uma alimentação aí rica em gorduras muito processadas, a própria alimentação que a gente tem no dia de hoje é um fator de risco. A gente sabe que pacientes já gastrectomizados, aí com refluxo alcalino, as cirurgias AB1 e AB2 são fatores de risco para o câncer, e aí vão ter outros fatores de risco, como por exemplo, pacientes que já tiveram que tem aí uma mutação genética do CDH1, entre outras, são causas aí possíveis. Pacientes que têm, por exemplo, polipose aderomatosa familiar têm um risco aumentado e por aí vai. E o que é importante a gente ver como que é o manejo desses pacientes. Então, os pacientes são estadiados com tomografia de tórax, abdômen e pelve. Se forem tumores avançados, precisam individuolaparoscopia, faz uma ecoendoscopia para ver a profundidade aí da lesão. E naqueles tumores que são precoces, que têm aí critérios para ressecção endoscópica, você vai aí para uma SD ou para uma mucosectomia. Já aqueles tumores um pouco mais avançados, às vezes aqueles casos não precoces e não passíveis de ressecção endoscópica, se forem muito precoces, no caso T2N0, você pode ir para uma gastrectomia upfront, mas na maior parte dos casos, no T3,
T4 ou N positivo, você vai para uma neoadjuvância, naquele esquema flote, e depois disso você opera. Lembrando que no câncer de estômago, a principal conduta aqui cirúrgica vai ser a gastrectomia com linfadenectomia AD2. E aqui a gente precisa falar um pouquinho sobre a linfadenectomia. Lembrar das principais cadeias, porque já foram cobradas e é um tema um pouquinho difícil, mas a gente sabe que com um pouquinho aí de imprimir essa imagem, botar na sua parede, você consegue aí acabar decorando as principais cadeias. Então lembrar que a gastrectomia AD1, você vai tirar só, a linfadenectomia AD1, você vai tirar só os linfonodos aí perigástricos. Então tudo que é cadeia 1, cadeia 2, 3, 4, 5, 6, até a 7 com a artéria gástrica esquerda. Agora, naqueles pacientes que vão para uma gastrectomia com linfadenectomia AD2, você também vai tirar os linfonodos de cadeias vasculares ao redor aí do estômago. Então você vai tirar as cadeias do tronco celíaco, as cadeias da artéria hepática própria, artéria hepática comum, você tira o hígado esplênico e em alguns casos você até tira o próprio baço para conseguir aí fazer a linfadenectomia adequada. Isso é importante, você precisa saber os níveis aí linfonodais para uma prova da Higgs. E olha o que ele pergunta aqui. O câncer gástrico, a quarta neoplasia, te pergunta quais são os fatores de risco associados com o desenvolvimento do câncer gástrico. Infecção pela H. pylori? Verdadeiro. Isso sim é um fator de risco. A gente sabe que a lesão crônica, a inflamação crônica é um fator de risco para o câncer gástrico. A baixa classe social acaba sendo um fator de risco pela questão da alimentação, com comidas muito processadas, você tem poucas verduras, poucas frutas, isso é um fator de risco sim. Anemia perniciosa, gastrite atrófica é um fator de risco. Agora, pólipos de glândulas fúngicas não expressam aí um aumento de risco dos pacientes terem aí câncer gástrico. Isso é diferente, por exemplo, dos pólipos adenomatosos, que isso sim é um fator de risco para o desenvolvimento de câncer gástrico. Por isso que aqui, a alternativa incorreta, no caso, são os pólipos de glândulas fúngicas. Lembrar que, quando eu faço a linfadenectomia, eu acabei esquecendo de comentar, mas isso é importante na prova da Higgs, eu tenho que tirar pelo menos, e não vai confundir isso, 15 linfonodos, tá? Quando eu estiver falando sobre a linfadenectomia no câncer de estômago, porque isso é diferente, por exemplo, no câncer coloretal. Indo agora para o nosso próximo tema, a gente fala um pouquinho sobre as neoplasias periampulares, mas principalmente aí sobre o câncer de pâncreas. Lembrar aí dos tumores periampulares, os 4 principais tipos de tumores periampulares. Lembrar do adenocarcinoma de pâncreas, do colangiocarcinoma, lembrar dos tumores de papila e dos tumores de duodeno. Lembrar que geralmente esses pacientes se manifestam aí com um quadro aí de síndrome ictérica, de uma icterícia obstrutiva, geralmente com dilatação das vias biliares, e eles podem ter aí o sinal de Courvoisier-Terrier. Mas o câncer de pâncreas é o nosso carro-chefe, é o que é mais cobrado nas provas e não é diferente aqui na Higgs. A gente sabe que o câncer de pâncreas, a maior parte dos casos vão ser do tipo ductal, o adenocarcinoma ductal de pâncreas, e a maior parte desses casos, inclusive, vão estar localizados na cabeça do pâncreas, na região mais proximal do pâncreas, que inclusive vai ter uma relação com todo o arco duodenal. E importante falar que a maior parte dos pacientes nas fases iniciais não tem sintomas, mas eles vão acabar tendo sintomas aí geralmente com icterícia, perda de peso e em alguns casos dor abdominal por invasão de plexo. E aqui eu preciso só mencionar a existência aí do que tem o ductal, a existência aí do acinar, que apesar de muito raro, ele pode cair numa prova como a Higgs, que é uma prova que cobre essas especificidades, que é um tipo um pouco menos frequente, mas que tem uma síndrome paraneoplásica associada, que vai ter eosinofilia, vai ter dores articulares e vai ter inclusive lesões na pele aí, eritema nodoso aí da pele pode estar associado nesses casos, beleza? E olha só, falando ainda sobre câncer de pâncreas, tem que decorar essa tabela, que é a tabela para a gente pensar na ressecabilidade do câncer de pâncreas. Lembrar que aqueles tumores ressecáveis são aqueles que geralmente não têm envolvimento vascular, ou se tiver envolvimento vascular, geralmente é da veia, com menos aí do que 180 graus, e nesses casos você vai para a cirurgia logo de cara. Aqueles tumores são borderline, que são aqueles que têm acometimento venoso aí maior do que 180 graus, que você precisa aí reconstruir, ou aqueles pacientes que têm uma lesão arterial menor do que 180 graus, esses casos vão para a neoadjuvância e aí você opera na sequência. E por último, aqueles casos que são irressecáveis, que são aqueles casos com envolvimento arterial maior do que 180 graus, ou aqueles casos que têm envolvimento venoso, mas que você não consegue reconstruir, esses casos vão para a quimio paliativa. E olha o que ele te pergunta aqui sobre diagnóstico de câncer de pâncreas, ele te dá esse caso clínico, mas na verdade ele não está querendo saber nada desse caso. Ele te pergunta, assinale a alternativa correta em relação a esse tipo de malignidade. Então, a maioria desses tumores está localizada na cabeça do pâncreas? Verdadeiro. Então, 60%, 70% estão localizados realmente na cabeça do pâncreas. B, dor no quadrante superior direito, febre, icterícia são muito comuns? Muito comuns é uma palavra forte. Apesar de realmente serem sintomas frequentes nos pacientes que são sintomáticos, a maior parte dos pacientes não tem sintomas nessas fases mais iniciais, por isso que essa alternativa aqui, vamos ficar na dúvida. C, a maioria desses tumores está localizado na cabeça do pâncreas e não na cauda. E por último, a cirurgia curativa, desculpa,
é tipicamente obtida quando o tumor está localizado no corpo do pâncreas. E isso é falso, porque nos casos de tumores de corpo e cauda de pâncreas, geralmente os sintomas são muito mais tardios e nesses casos os tumores são muito mais avançados. Por isso que aqui a alternativa correta é a alternativa A. E olha essa outra questão, quais os seguintes achados na tomografia computadorizada não indica que o tumor pancreático seja ressecável? Então, linfonodos aumentados fora do limite de ressecção, então linfonodos à distância, isso a gente tem aí como se fosse metástases, a gente entende que o tumor é irressecável. Presença de ascite sugere pra gente uma carcinomatose peritoneal que também vai acabar sendo irressecável. Invasão da artéria mesentérica superior, apesar de que em alguns casos aí menores do que 180 graus ainda é borderline, desse jeito que ele fala pra gente, a gente fica na dúvida, mas provavelmente já é ressecável. Agora, invasão da veia mesentérica superior não é um critério aí pleno aí de ressecabilidade, desde que você consiga ressecar e reconstruir essa veia, por isso que aqui a alternativa incorreta vai ser a alternativa D. Dá uma respirada, vamos entrar num outro tipo agora de tumor, a gente vai falar aqui sobre o CHC, sobre o carcinoma hepatocelular. Lembrar que o CHC está intimamente relacionado com a presença de cirrose hepática, com a presença das várias formas aí de hepatopatia crônica, e inclusive a forma mais frequente atualmente está sendo o NASH, hoje cada vez mais atualmente sendo falado sobre o MASH, que é a associação do estresse metabólico com a cirrose hepática. E a gente sabe que o CHC vai ser o principal tipo aí primário de tumor maligno do fígado. E lembrar que os CHCs eles podem ser diagnosticados tanto no esquema aí de prevenção, naqueles pacientes que fazem rastreio porque já tem uma hepatopatia e fazem um ultrassom aí semestral associado ou não com alfa-fetoproteína, mas alguns pacientes podem ser descobertos aí por acaso, infelizmente, nos casos aí sintomáticos, nos casos aí com metástase para osso, metástase para pulmão, ou naqueles pacientes que têm pior aí da hepatopatia, e muitas vezes nesses pacientes pode até inclusive ter sangramento desses tumores ou ter outras formas aí de síndrome paraneoplásica. Uma coisa que é importante, de novo, que a gente está falando sobre uma prova que cobra às vezes essa picuinha, esse detalhe, é saber que existe uma variante do CHC que ela foge um pouquinho da regra, que é a variante fibrolamelar. A variante fibrolamelar, ela aparece geralmente em fígados que não são cirróticos, em pacientes que não têm hepatopatia, não têm acometimento viral desse fígado, geralmente são pacientes jovens e que muitas vezes eles não têm nenhum sintoma até que é descoberto ao acaso um tumor bastante volumoso. Isso é importante porque esses pacientes, apesar de melhor prognóstico, eles têm tumores muito mais agressivos e muito mais diagnosticados muito mais tardiamente do que os CHCs clássicos. Isso porque nos pacientes com CHC clássico, pequenos tumores já levam aí a perda de função renal, a sintomas aí paraneoplásicos. Aqui no fibrolamelar, apesar dele ser de certa forma mais indolente, ele acaba sendo diagnosticado de maneira muito mais tardia. Lembrar que o CHC, ele tipicamente vai ter aquele famoso achado aí do washout precoce, em que na fase arterial a lesão vai ficar bem brilhosa, vai ficar hiperatenuante, e na fase aí já portal você vai ter um washout bem rápido dessa lesão, muitas vezes com uma pseudocápsula aí ao redor, que é o que a gente vê nas imagens de baixo. E aqui para a gente falar sobre o manejo, que é extremamente importante. O manejo que vai ser cobrado aí conforme a BCLC. Então você vai levar em consideração o grau de hepatopatia, o tamanho da lesão, aí como que esse paciente está do ponto de vista da hepatopatia, do ponto de vista aí geral, e alguns critérios aí de imagem ou até mesmo histologia desse paciente. E o que é interessante a gente saber do BCLC não é decorar essa tabela, mas a gente entender dois manejos principais. Quais são os pacientes que são para ressecção e quais são os pacientes que são para transplante. Então, quem que vai para ressecção? É aquele caso filé, aquele paciente que tem um child A, que tem uma hepatopatia leve, um mel de baixo, não pode ter hipertensão portal. E depois que você opera esse paciente tem que ter aí já planejado um remanescente hepático de no mínimo 40%, mas idealmente tem que ser maior do que 50%. Se esse paciente não for filé ou tiver uma lesão aí com remanescente hepático menor do que isso, aí você precisa ir para a estratégia de aumento do seu remanescente. Agora, e o transplante hepático, que é a estratégia que cuida tanto do CHC quanto da sua hepatopatia? Lembrar dos critérios de Milão. Então, se o paciente tiver até um nódulo de 5 centímetros ou até 3 nódulos do que 3 centímetros, isso já encara aí como paciente candidato aos critérios de Milão, candidato aí ao transplante hepático. Lembrando que hoje em dia a gente usa os critérios de Milão Brasil, que são atualizados aí para o Brasil, em que você desconsidera aqueles tumores que são menores do que 2 centímetros e você tem aqueles pacientes com mais do que 1000 de alfa-fetoproteína como sendo um critério aí de perda de status para os critérios, e nesses pacientes você acaba indo muitas vezes para uma TACE ou para algum outro tipo de resgate, para aí você puxar ele para uma lista e colocar num drop-in dessa lista, e aí você entra nos critérios
nos critérios específicos para priorização, que você entra logo de cara aí com MELD bastante alto, de 20, e à medida aí que vai passando, você vai tendo uma priorização maior ainda. E olha só como que isso é cobrado na prova da Higgs. Sobre o transplante de fígado para carcinoma hepatocelular, então já lembra dos critérios de Milão. Pergunta incorreta. Com o intuito de priorizar esse grupo de pacientes na fila de espera do transplante, são atribuídos pontos de exceção para aqueles que tiverem lesões dentro dos chamados critérios de Milão. Verdadeiro. O paciente já entra na fila com MELD de 20, independente da sua hepatopatia. Se passou 3 meses e ele não transplantou, vai para 24. Se passou mais 3 meses, ele vai para 29, bastante competitivo. B. Muitos centros empregam terapias loco-regionais, como a quimioembolização transarterial, ou radioablação, radiofrequência, ou radioembolização, nos lugares que tem, para rebaixar os pacientes para os critérios de Milão, e essa prática é conhecida como downstage, isso é verdadeiro. Às vezes eu tenho um tumor de 6 centímetros, eu posso fazer uma quimioembolização, uma TACE, isso faz com que reduza a lesão, e aí ele entra aí nesses critérios aí de Milão para poder operar esse paciente. Níveis de alfa-fetoproteína são utilizados para auxiliar no diagnóstico, não sendo utilizados para entendimento do prognóstico desses pacientes. Isso é falso. Por que isso é falso? Porque a gente sabe que a própria alfa-fetoproteína não só auxilia a gente no diagnóstico, mas também vem o prognóstico, inclusive tiram o paciente dos critérios para transplante, por isso que essa alternativa está incorreta. E por último, quase todos os pacientes com câncer hepatocelular, ele fala quase, isso é importante, não briga aqui com essa prova, apresentam fibrose ou cirrose significativa, isso é verdadeiro. O que é diferente da variante fibrolamelar. E aqui ele te pergunta exatamente sobre isso. Ele fala qual que é incorreta. Então, primeiro, desenvolve-se sem presença de cirrose, isso é verdadeiro. Falei para vocês que essa variante não está associada na maior parte das vezes com fígados doentes, e na verdade acontece em pessoas mais jovens com fígados sadios. Alternativa B, é bem circunscrito. Poderia não saber essa, mas vamos ver as outras. Não produz alfa-fetoproteína, isso é verdadeiro. A variante fibrolamelar, diferente do CHC normal, não vai aumentar os níveis de alfa-fetoproteína, e por isso que rastreio nem tem o que a gente possa fazer, porque não vai aumentar alfa-feto. E a D é mais indolente, isso é verdadeiro. Na verdade, é incorreta, e isso torna aí essa alternativa como uma alternativa correta. Isso porque a gente sabe que na maior parte das vezes que esses pacientes são diagnosticados com essa lesão, eles já são diagnosticados com lesões mais agressivas nas fases mais tardias, por conta aí do fato deles não expressarem aí tantos sintomas no começo. É uma questão aí de português um pouco confusa, mas se você soubesse nesses casos que ele não é indolente e que ele é diagnosticado mais tardiamente, você acabava acertando essa questão, e realmente ele é bem circunscrito, sim. Na sequência, a gente fala um pouquinho sobre os tumores hepáticos, e aqui a gente está falando sobre os tumores hepáticos benignos. Lembra do hemangioma hepático, lembra que é uma lesão que na maior parte das vezes ela é assintomática, acontece mais no sexo feminino, é a lesão mais frequente de ser encontrada, e ela não tem relação aí com o uso de contraceptivos. Lembra daquele padrão clássico aí da tomografia, que vai ser aquele enchimento globuliforme periférico centrípeto, ou no ultrassom, que vão ser lesões hiperecogênicas, e que eu não vou operar esses pacientes, salvo se eles tiverem alguma complicação ou algum sintoma aí por conta dessa lesão bastante volumosa. Já as hiperplasias nodulares focais, que são a segunda lesão presente, apesar de não serem lesões vasculares, elas acontecem por uma hiperproliferação aí de algumas regiões anômalas aí de hepatócitos. Isso é importante porque vai sim captar o Primovic, tá? E é importante a gente falar que não tem relação também com o uso de anticoncepcional. Lembrar daquela imagem clássica que, apesar de não ser presente em todos os casos, vai ter essa lesão aí com uma cicatriz central, é essa imagem estrelada, e de novo, que nem nos hemangiomas, você não vai operar esses pacientes. O que é diferente do adenoma hepático, porque o adenoma hepático ele vai acontecer também, mas em mulheres, mas ele tem uma relação com o uso de hormônio, com o uso de contraceptivos, e tem também uma relação bem importante aí com a síndrome metabólica, com a obesidade. Lembrar que eu vou ter subtipos aí moleculares, isso tem sido falado muito nos últimos anos, que vão caracterizar tanto do ponto de vista radiológico, mas também sobre os principais sintomas e até mesmo o manejo. Isso é importante, então, se eu conseguir ver qual que é o subtipo histológico desse paciente, consigo prever qual que é a sua evolução e prever se ele precisa ser operado ou não. Lembrar que os mais importantes aqui vão ser aqueles do beta-catenina mutado, que tem um risco importantíssimo aí de malignização, e os Tonic Hedgehog, que é uma das variantes moleculares mais novas, que tem um risco muito grande aí de ter sangramento. E lembrar, paciente do sexo masculino com adenoma, opera, porque a chance de ser um beta-catenina mutado é bem alta. Mulher, agora você pode fazer uma avaliação molecular, pode fazer uma ressonância para ver qual que é o subtipo, mas de maneira geral, se for uma lesão menor do que 5 centímetros, você acompanha. Se for uma lesão maior do que 5 centímetros, você suspende o contraceptivo, e aí se mesmo assim estiver crescendo, você vai e opera essa paciente, ok? E olha o que ele te pergunta aqui, sobre os tumores hepáticos benignos, qual que está correta?
Os hemangiomas no exame microscópico têm cordões de hepatócito de aparência benigna, e você poderia não saber isso é incorreto, aqui a gente não tem cordões de hepatócito, a gente tem uma hiperproliferação vascular, mas olha o que ele fala, divididos por múltiplos septos fibrosos com uma cicatriz central. Não, isso aqui é hiperplasia nodular focal. B. O HNF resulta de uma proliferação benigna relativamente rara, isso não é raro, é relativamente frequente, é a segunda lesão mais frequente. É encontrada predominante em mulheres jovens, isso é verdadeiro, e está associado com uso de hormônios, isso é falso. Alternativa C. Adenoma é o tumor maligno benigno mais comum do fígado? Falso. O tumor benigno mais frequente do fígado vai ser o hemangioma. Alternativa D. Os adenomas hepáticos positivos para mutação da beta-catenina devem ser considerados para intervenção cirúrgica precoce, uma vez que a transformação maligna ocorre mais comumente nesse subtipo, e foi exatamente o que a gente falou. Aqui a alternativa correta é a alternativa D. Vamos falar sobre patologias orificiais também, outro tema aí queridinho da prova da Higgs. A gente vai lembrar rapidão sobre a doença hemorroidária. Lembrar que os coxins vasculares, que são essas hemorroides, elas podem degenerar e levar a sintomas, por sangramento ou por constipação. Lembrar que a gente tem aquela classificação clássica, então, entre o que é interno e o que é externo, com base aí na linha pectina. Lembrando que as internas vão levar mais sangramento e as externas vão levar mais quadros aí álgicos, principalmente nos casos aí trombosados. E nos casos internos você tem essa classificação entre os graus, sendo que 1 é aquele que não tem prolapso, tipo 2 é aquele que tem um prolapso, mas que volta sozinho, o tipo 3 que prolapsa e você precisa fazer uma manobra digital para reduzir, e o tipo 4 que não vai reduzir de jeito nenhum. E hoje em dia, cada vez mais se fala sobre você individualizar o tratamento, mas a gente sabe que nas principais provas, e aqui entra a Higgs também, tipo 1 e 2 geralmente você trata de maneira clínica, sendo que no 2 você pode aí fazer uma ligadura elástica. Os tipo 3 e 4, os tipos recidivados, muito sintomáticos, você vai aí acabar em cirurgia. E aqui a gente entra nos tipos de cirurgia, entre as técnicas que não são incisionais, e aqui a gente fala da PPH, da hemorroidopexia com uso de grampeador, e a desarterialização, o THD, que são alternativas possíveis. Mas o classicão, e que geralmente o que aparece na prova da Higgs, vai ser as estratégias cirúrgicas excisionais, entre o que é a técnica aberta, de Milligan Morgan, e a técnica fechada F, Ferguson, que é a que você vai suturar aí essa lesão aí que você resseca. A fissura anal. Lembra que a fissura anal ela acontece porque você tem uma perda aí da continuidade e exposição da mucosa, mas principalmente exposição do anel esfincteriano. Isso pode acontecer por trauma aí receptivo, por sexo anal receptivo, pode acontecer em pacientes que têm um hábito constipado, pacientes que têm alguma outra patologia, e lembrar que a maior parte dos casos acontece na linha média posterior. Se não acontecer na linha média posterior, e até em alguns casos na linha média anterior, mas se sair aí dessa linha média, você tem que pensar que essa fissura pode ser outras coisas. Tipo uma infecção aí sexualmente transmitível como sífilis, ou um paciente com doença inflamatória intestinal, ou até mesmo um paciente com câncer. E se esse paciente sai de uma fissura anal aguda, que é aquele paciente que tem aí até 6 semanas de quadro clínico, você entra aí numa cronificação, você vai ter uma mudança do aspecto aí dessa fissura que fica um pouco mais aí fibrótica, e além disso você entra aí na tríade aí da fissura anal crônica, que vai ter o plicoma sentinela, vai ter uma papila hipertrófica e vai ter essa lesão aí mais esbranquiçada, e aqui deixa de ser o tratamento com maneira clínica, com manejo conservador, e aí você passa a ser necessário muitas vezes abordagem cirúrgica, que aqui nesse caso vai ser esfincterotomia lateral interna, que você pode associar ou não com o uso aí de toxina botulínica. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as fístulas anais. Lembrar que as fístulas anais são comunicações que acontecem da pele, né, da parte externa, com o canal anal. Lembrar que elas podem ser das mais variadas formas, das mais variadas complexidades. Lembrando que as mais simples, elas geralmente vão ter um tratamento mais simples, geralmente com fistulotomia ou fistulectomia. E nos pacientes com lesões aí mais complexas, tipo aquelas associadas com doença inflamatória, lesões com maior acometimento aí do aparelho esfincteriano, ou lesões recidivadas, esses casos você vai precisar de outras estratégias, como os retalhos do tipo lift, ou retalhos aí mucocutâneos, ou vai ter outras técnicas aí para você conseguir cobrir esse defeito. Lembrar, e frequentemente isso cai nessa prova, é a classificação aí dessas lesões das fístulas anais, e aí a predição pela regra de Goodsell-Salmon da drenagem aí, de onde vai ser o orifício interno aí dessa fístula. Então, falar um pouquinho sobre a classificação de Pax, lembrar que a gente tem 4 tipos principais aí de fístulas, sendo que o mais frequente vai ser a fístula interesfincteriana, que é mostrada aqui em cima. Deixa eu ver se tem um pointer. Então a gente tem a fístula interesfincteriana entre o interno e o externo, e ela tem uma internalização aqui no canal anal.
A gente tem as fístulas também transesfincterianas, quando estão cruzando os dois esfíncteres. A gente tem as fístulas supraelevadoras ou supraesfincterianas e as fístulas extraelevadoras, extraesfincterianas, extremamente raras e muito complexas. E lembrar também que a gente pode predizer aí como que é a drenagem aí, onde que vai ser o seu orifício interno. Se a fístula estiver localizada com o orifício externo na região anterior e a menos do que 3 centímetros, ela vai drenar, o orifício interno vai estar na mesma região, radialmente aí no canal anal. Agora, se for a mais do que 3 centímetros ou estiver na região posterior, isso vai drenar todas elas na linha média posterior, exceto naqueles casos aí associados com doença inflamatória, que nesses casos o seu trajeto aí não é tão predizível, não é tão capaz de ser predito aí por essa regra. E é o que ele te pergunta aqui. A regra de Goodsall-Salmon, ela serve aí para você prever onde que está o seu orifício interno, e ele te fala, uma fístula com orifício externo anterior e a menos do que 3 centímetros, a borda anal o seu orifício interno vai ter um trajeto radial, lembra disso? Então, anterior a menos do que 3 centímetros, isso aqui vai ser drenado radialmente, não vai ser curvo, não vai ser em ferradura, não vai ser duplo, vai ser radial, vai ser reto, direto aí no canal anal. E por último, vamos falar um pouquinho sobre a cirurgia bariátrica. Um tema bem frequente na prova da Higgs, mas que acaba sendo um pouco mais superficial na forma que é cobrado. Não é muito cobrado sobre a técnica cirúrgica propriamente dita ou sobre as complicações cirúrgicas. Aqui é cobrado mais sobre indicação e sobre os tipos de cirurgia que a gente tem. Lembrar então que a indicação clássica para você indicar um paciente para cirurgia bariátrica é aquele paciente que já falhou no tratamento, mais de 2 anos aí de tratamento, acompanhado por uma equipe multidisciplinar, que não tenha contraindicações e que tenha um IMC acima de 40 ou entre 35 e 40 com comorbidades, por exemplo, diabetes mellitus, hipertensão arterial, síndrome da apneia obstrutiva do sono e por aí vai. Uma coisa interessante que a gente vai falar é sobre as mudanças aí que aconteceram nos últimos 2 anos. Fica ligado que a gente vai falar sobre isso. E lembrar dos tipos aí de cirurgias. A gente separa entre as cirurgias restritivas, as desabsortivas e as que são mistas. Lembrando que as desabsortivas têm caído cada vez mais aí na moda, têm caído menos na moda, na verdade, porque elas têm muitos efeitos colaterais. E hoje em dia a gente fala das restritivas, que vai ser principalmente o sleeve, mais ideal para aqueles pacientes aí mais de maior risco cardiovascular, ou aqueles pacientes que já tem um risco aí de virarem desnutridos, você acaba indo para uma cirurgia um pouco mais econômica, que não tem uma anastomose, mas que pode levar a uma piora, por exemplo, da doença do refluxo gastroesofágico. E por outro lado, a gente tem o bypass, que é uma forma aí mista aí que vai associar tanto a restrição contra a desabsorção. Isso vai levar a uma perda maior aí de peso, mas que tem mais risco aí de alterações metabólicas endócrinas e também de eletrólitos e a parte nutricional. E olha só, como eu falei para vocês, teve uma mudança aí nos últimos paradigmas que a gente traz um pouquinho da sociedade americana e tem sido cada vez mais falado de impor isso no SUS, apesar de que isso não está tão bem estabelecido, mas que isso pode ser cobrado numa prova, em que agora já é sugerido você fazer a cirurgia bariátrica em todos os pacientes aí com MC acima de 35 ou naqueles que têm aí o MC maior do que 30 com uma dificuldade aí de controle clínico. Isso já é falado inclusive da cirurgia metabólica nas orientações atuais. Então aqueles pacientes que têm um MC entre 30 e 35 com DM2 de difícil controle, você pode aí indicar uma cirurgia metabólica desde que você tenha sido atestado aí por 2 médicos endocrinologistas. Sabe isso, você consegue matar a maior parte das questões da Higgs. Em relação às modalidades da cirurgia bariátrica e seus métodos de emagrecimento, qual é a alternativa correta? Ele te pergunta quais são os tipos de cirurgia. O sleeve é considerado uma cirurgia desabsortiva falso, isso é uma cirurgia restritiva puramente. O bypass é considerado uma cirurgia mista, perfeito. O bypass eu tenho um pouch gástrico, eu reduzo o tamanho do estômago, então tem o efeito restritivo, mas a forma aí do bypass, em que eu separo aí uma alça comum e uma alça biliopancreática, vai fazer com que eu tenha efeito desabsortivo, por isso que é uma cirurgia mista. Em C, o bypass é considerado uma cirurgia restritiva somente, isso é falso, já falamos que é uma cirurgia mista. E por último, a banda gástrica é considerada uma cirurgia restritiva e não desabsortiva. E olha só outros temas para você dar uma olhada. Se você quer ir muito bem nessa prova, lembrar que são poucas questões, então você tem que mandar bem nessas poucas questões. Dá uma olhada aí na parte de câncer de esôfago, dá uma olhada não só nas patologias malignas do esôfago, mas também nas benignas. Dá uma olhada sobre IPMN, lembra que teve a mudança aí dos critérios de Fukuoka para os critérios de Tóquio. Isso pode ser cobrado aí numa prova mais específica como a prova da Higgs. Lembra das outras lesões císticas aí do pâncreas, então tumor de Franz, a neoplasia cística mucinosa e acerosa. E dá uma olhada também nas neoplasia do apêndice, então tumores neuroendócrinos do apêndice, adenocarcinoma de apêndice, como que é o manejo aí desses pacientes. E uma coisa interessante, como eu falei para vocês, a vascularização do trato gastrointestinal, ela é frequente aí, ela é praticamente constante aí em todas as provas da Higgs, e não é diferente quando a gente fala da irrigação da pelve.
dá uma olhada, dá uma estudada entre o que é artéria ilíaca interna, as ramificações aí da interna em ramos anteriores, ramos posteriores, quais são os principais ramos, isso vai aparecer na sua prova de alguma forma, fique ligado que isso vai cair agora em 2026. Espero que vocês tenham aproveitado, tenham uma boa sorte aí na prova, espero que vocês arrasem, consigam alcançar o objetivo de vocês. Qualquer dúvida, qualquer comentário, fico aí à disposição. Grande abraço, bons estudos e até a próxima. Até mais!